Graças a paz, irmãos. Leio o livro de Ruth, continuação, né, versículo 4, capítulo 4, quer dizer. Naquela manhã, Boaz foi até o mercado e lá encontrou o parente resgatador de que havia falado a Ruth. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha até aqui e sente-se. E se sentaram para conversar. Boaz chamou 10 líderes da cidade e pediu a eles que servissem como testemunhas. Depois disse ao resgatador: você conhece Noemi, que voltou da terra de Moabe? Ela pôs à venda a propriedade de Elimeleque, nosso irmão. Achei que devia falar com você a respeito disso, para ver se você comprar a terra, achei que você devia falar com você a respeito disso, para você comprar a terra, tendo como testemunha esses senhores dignos de confiança. Se você quiser resgatar a propriedade, resgate-a, porque se não a comprar, eu comprarei. O direito de comprar a terra pertence a você e depois a mim. O homem respondeu: está certo, eu compro a propriedade. Então Boaz lhe disse: a compra da propriedade de Noemi e da Moabita requer também o seu casamento com Ruth, para que ela tenha filhos que recebam o nome do seu falecido marido e herdem a terra. Se é assim, eu não poderei comprá-la, respondeu o resgatador. O filho dela acabará herdando a minha terra também. Você pode comprá-la, eu não poderei fazê-lo. Naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era costume tirar as sandálias e entregá-la a outra pessoa. Assim os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Assim, ao dizer a Boaz: você pode comprá-la, o homem tirou as sandálias. Então Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinham juntado à sua volta: vocês hoje são testemunhas de que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e Malom, e também adquiro o direito de me casar com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que ela tenha um filho que leve o nome da família de seu falecido marido, e então não desapareça do registro da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Todas as pessoas ali reunidas e as 10 testemunhas confirmaram: somos testemunhas que o Senhor faça a essa mulher, que hoje se torna parte da sua família, tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel, e que você seja um grande homem em Efrata e muito famoso em Belém. Desejamos que, através de seu casamento com Ruth, o Senhor lhe dê uma grande família, tão grande e ilustre quanto nossos antepassados, Pérez, o filho de Judá, e Tamar. Assim Boaz e Ruth se casaram. Boaz teve relações com ela, e o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Desejamos que ele seja famoso em Israel, que devolva a você a juventude e que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho de sua nora, que ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no colo e ficou cuidando dele. E as mulheres da vizinhança disseram: depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho, e deram a ele o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e avô de Davi. Estes são os antepassados de Davi, começando por Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao grande rei Davi. Amém? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso,
Te pedimos, Senhor, graças pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, já agradecendo. Amém. Amados, estamos no último dia, ou no último capítulo do livro de Ruth. Eu creio em nome de Jesus que vocês aprenderam alguma coisa de Ruth. Eu creio que o Espírito de Deus fez com que você e eu pudéssemos, nesses quatro capítulos apenas, mas uma linda história de uma mulher ou de duas mulheres que perderam tudo o que um ser humano pode imaginar, ou aquilo que ele dá valor. Quando casado, seu marido, sua esposa, seus filhos, bens materiais, abandonada numa terra estrangeira. Eu quero crer que qualquer um que ouviu uma história dessa de algum amigo vai dizer: cara, perdeu tudo mesmo. Sim ou não? Só não perdeu ainda a vida, mas eu acho que até o juízo perdeu. Porque foi uma das sensações que nós, pelo menos, foi de imediato quando nós olhamos a história de Ruth e vê a lamentação dela em relação ao seu Deus. O meu Deus, Ele pesou a sua mão sobre mim. Eu só posso estar debaixo de muito castigo, porque eu perco o marido, perco meus filhos, estou numa terra estrangeira abandonada, sem ninguém. Mas já dizia o grande John Piper, um grande pastor e teólogo americano, que ele diz assim que o sorriso de Deus, ou escondido de Deus, ele diz assim: por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se um sorriso, ou uma face sorridente. Ou seja, em meio muitas vezes às tantas lutas, a tantas dificuldades, Deus agindo em nosso favor, e nós não entendemos, achamos que Deus está contra nós. Era assim que Ruth pensava, assim que Noemi pensava. Ruth não, mas Noemi pensava, e eu quero crer que passou pela cabeça de Ruth também. E por isso que às vezes, irmãos, a gente fica pensando em pessoas que abandonam Deus por qualquer coisa, e dá a sua justificativa, e você muitas vezes tem que até dizer: tem razão, ele passou por muita luta. Como é que uma mulher como Ruth, pelo que passou, ainda adora um Deus desse? Ora, essa família sai de Belém porque lá tinha fome, e a cidade da qual essa família pertencia era denominada Casa do Pão. Lá não tinha pão. Essa família chega numa terra estrangeira porque lá tinha comida, lá tinha fartura. Então imagina-se que o Deus Baal e a deusa Aserá, ela era mais poderosa do que o Deus de Israel. Sim ou não? Dá para você imaginar logo de imediato que um estrangeiro que pega alguém, ou conhece alguém que adora um Deus, que sai da sua terra por falta de comida e vem para uma terra estrangeira porque lá tem comida, imediatamente você vai dizer assim: seu Deus é fraco, porque se fosse forte lá tinha comida, como aqui nós temos. Nós aqui adoramos o Deus Baal e a deusa Aserá, porque eles são verdadeiramente os deuses da fertilidade. O que é que Ruth queria com um Deus desse, que perde o sogro, perde o cunhado e perde seu marido, e agora está com sua sogra adorando um Deus abandonado, sem dinheiro, sem nada? É por isso que muitas coisas, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui bem séria a vocês: muitos crentes andam em busca de milagres. Muitas pessoas andam em busca de milagres. Se Deus fizer isso, eu vou adorar. Se Deus fizer isso, eu sou crente. Não, irmão. Eu tenho dito a vocês aqui, milagres
não salva ninguém. Milagres na tua vida não faz você um servo de Deus, não. Você se aproximou de Deus pelo interesse. Não é assim que a gente se aproxima de Deus e permanece em Deus. Eu posso até me aproximar de Deus pelo milagre, eu só não posso permanecer em Deus por causa dos milagres que Ele faz na minha vida. Eu permaneço em Deus porque eu não conheço outro Deus, além do Deus verdadeiro. Eu estou com Deus porque não encontro outro Deus tão bom e tão maravilhoso quanto o Deus a qual eu sirvo. Porque se eu e você começar a servir a Deus pelos milagres que Ele vai fazer na minha vida, você vai abandonar Ele. Sabe por quê? Porque nem sempre Ele vai lhe atender. E se brincar, tem crente que quase nunca Deus atende, porque vive pedindo e pedindo mal. A própria palavra de Deus diz: você pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal. Você pede para os seus próprios deleites. Você é um egoísta. Então vive pedindo coisas pensando que eu estou aqui a serviço de você. A gente precisa entender que Deus não está a serviço nosso. Nós é que devemos dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não posso permitir no meu coração que Deus olhe para mim e diga assim: ainda bem, meu filho, que você veio, eu estava tão necessitado de você. Ai, se você não volta, eu não sei nem como é que eu ia dormir. O inocente, Deus não dorme, inocente. Inocente, Deus não cansa. Inocente, Deus não tem falta de nada, Ele é pleno. Amém? Inocente, quem precisa dele somos nós. Glória a Deus. Aí veja que história linda. Para que eu possa reinar em vida, eu preciso crer num Deus de Israel, sem querer nada em troca. Eu sei que isso é difícil a gente falar, e é difícil a gente até entender, porque a gente é tão egoísta, irmão. A gente nasceu numa geração de tanto pede, que a gente só quer ter. Você sabe por que tem muito bandido na rua? É porque eles querem ter. Nasceram numa família pobre, mas não querem se convencer que nasceram numa família pobre, e que para ter sucesso na vida, você tem que ralar, e ralar muito. Quando nós olhamos para o médico, olhamos para o engenheiro, olhamos para um procurador federal, olhamos para um grande empresário, nós imaginamos que as coisas caíram do céu para ele. Ninguém quer pagar o preço do médico. Que jovem, família rica, não, muitos deles acabam até o namoro, que é para não atrapalhar os estudos. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem sábado, não tem domingo. Se levanta de madrugada, não dorme a noite toda estudando. Aí não tem horário, hora estuda de manhã, estuda à noite, e vai fazer pesquisa de madrugada nos hospitais, em todo canto. Não tem sossego até se formar. 5 anos ali, ó. E é porque para passar em medicina já estudou muitas noites sem dormir. Um aluno para passar no curso de medicina. E agora é que eu vou estudar, agora que eu não posso perder. Estuda, quando termina de 5 anos, aí recebe o diploma, o canudo, não se dá por satisfeito. Eu não posso ser um médico, só um clínico médico, eu preciso ser um especialista. Agora vamos estudar mais 2, 3, 4 anos de uma especialidade, passando noites e noites acordada nos plantões da vida, da madrugada aí, atendendo todo tipo de gente, comendo mal, dormindo mal. Depois de mais 3 anos, aí recebe o certificado de um especialista em cardiologia, neurologia. Aí você diz: um homem desse, esses homens são os mais que trabalham, esses homens não têm sono, esses homens não têm lazer, muitas vezes. Amém, igreja? Então olhar para o sucesso do outro e achar que Deus beneficiou o outro mais do que eu e você, é achar que Deus é injusto. Você nunca deve olhar para o sucesso do outro e achar que foi fácil, a não ser que seja de forma desonesta. Até de forma desonesta dá trabalho, porque ele não tem sossego. A qualquer hora ele tem medo de ser preso, a qualquer hora ele tem medo de ser desmascarado. Então fique no lugar que Deus lhe colocou.
Amém? Aparentemente o lugar de Ruth e o lugar de Noemi era terrível. Vocês sabem. Desesperados, ou desesperadas, melhor dizendo, pobres, sem marido, sem filhos. Enquanto Noemi achava que Deus estava contra ela, Deus estava trabalhando ao seu favor. Aí agora, depois de nós percorrermos, navegarmos em cada capítulo do livro de Ruth, nós agora estamos no último. E começou com tanta tragédia, o capítulo 1, tanta morte, doença, tanta perca. Em alguns momentos murmurações, em algum momento sensação de abandono. Vou ficar aqui para ver mais, melhor assim, para ver melhor, irmã Isabel. Aí no capítulo 4 nós vemos o quê? O resgate. No capítulo 4 nós vimos aqui que o nosso irmão José leu, pedido de casamento. Aleluia. No capítulo 4 agora nós vamos ver o quê? O remidor, pagando, resgatando. O remidor casando-se. O remidor agora gerando filho. O remidor agora trazendo alegria para quem vivia triste e abandonado, trazendo esperança para quem não tinha esperança alguma. Amém, igreja? Assim como foi na vida de Noemi e Ruth, é na minha e na tua. O mesmo Deus nos ama do mesmo jeito. Então vamos ler o capítulo 4 agora de forma pausadamente. A minha versão diz: em trementes, Boaz subiu a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente passava ali o resgatador, aquele parente mais próximo que havia mencionado, o próprio Boaz tinha mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou. Olá, meu amigo, chega aqui, assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Amados, quem estava sem esperança, quem estava abandonado, agora havia um homem interessado em resgatar essas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, deixou os afazeres dele, um homem rico, importante, para agora cuidar de um problema que era que Noemi achava que não tinha mais jeito e Ruth muito menos. Muitas vezes nós estamos na igreja, caminhando para a casa do Pai, louvando, lendo a palavra, estamos fazendo algo na casa do Pai, mas não cremos que Deus vai fazer algo por nós. Muitas vezes não cremos que as nossas dificuldades, o meu problema, o teu problema, a situação da qual vivemos, Deus não vai resolver, porque não tem como. Eu e você colocamos na nossa mentezinha humana, limitada, pequena, que Deus não vai fazer, porque não tem como. Você diz até para o seu irmão, diz: eu já imaginei, pastor, não vai dar certo não, irmão Zé, não vai dar certo não, Vanderlei vai dar certo, sabe por quê? Porque eu já imaginei. Como? Por onde? Onde chega? Não tem como. Você mesmo já traçou. É assim ou não é, irmãos? É, irmãos, é. Tem coisas nas nossas vidas que a gente diz assim: não tem mais jeito não. Eu já vi, olha, ali é sem jeito. Deus está dizendo assim: o pau que nasceu torto, o marceneiro de Nazaré, deixa ele bem linheirinho, nem 1 milímetro de desviando para a direita nem para a esquerda, deixa ele linheirinho. Amém? Só se deixe moldar por ele, porque às vezes a gente está torto e não quer ser moldado. Sabe por quê? Porque moldar-se a palavra dá trabalho. Moldar-se a palavra dói. Moldar-se a palavra é negar-se a si mesmo. E a gente não quer negar não. Eu conheço gente que diz: pastor, eu sou assim, morro assim, pode dar o que der, eu parto para cima de nós, não tem conversa. É com mulher, com menino, com pastor, pode ser com quem for. Parabéns, nego. Aí morrer vai para o inferno. Vá com sua ignorância para o inferno.
Porque existe uma coisinha que a gente não consegue entender, alguns, é que a sua ignorância e a minha ignorância, eu posso moldar, eu posso brecar. É só ter o domínio próprio. Como é que eu tenho o domínio próprio? Você já tem, o Espírito de Deus já habita em você e já colocou em você o domínio próprio. Basta você e eu praticarmos. Amém, igreja? Praticarmos o domínio próprio. Você não é tão valente não, porque quando você está valente, gritando com a mulher, com seu filho, com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, quando o telefone toca ou chega na sua casa, o seu chefe ou alguém que você gosta muito e tem respeito, no instante você amansa. No instante você muda a palavra, você está chamando palavrão de todo nome. Quando alguém bate na porta, aí no instante o cabinho, a mulher mansa, fica calada. Oh, beleza, Pai do Senhor, olha como mudou. Olha como você domina. Você muitas vezes e eu não queremos dominar quando a gente tem poder sobre aquela pessoa. Quando nós queremos muitas vezes ferir a pessoa. Aí eu digo que não tenho domínio, eu abro a boca mesmo esculhambo. Parabéns. Aí desse jeito vai nascer o torto. Mesmo estando perto do marceneiro, vai ficar torto. Porque deixa eu dizer uma coisa a você, um pauzinho torto, se você arrancar um pau torto e botar dentro de uma marcenaria, ele vai permanecer torto, meu filho. Não é porque ele está na marcenaria que ele vai se ajeitar, não. Sim ou não? O pau só vai ficar bonito, perfeito, quando o marceneiro pegar e colocar na bancada e começar a trabalhar com ele. Isso aqui você precisa de uma laminazinha, aí passa a laminazinha cortando um lado, aí corta o outro, aí passa a planha, aí passa a lixa, e come, e ré, e tira, e olha, bota na luz, bota o prumo, ixi, aqui ainda precisa de um corte, ainda mais outro, até ficar do jeito que ele quer, amém, igreja? Mas se você pegar um pau torto e colocar lá, vai ficar torto, e pior, ele vai apodrecer. Então deixa eu dar um esclarecimento aqui. O que parecia perdido, agora existia um homem importante, cheio de afazeres, preocupado em redimir, preocupado em trazer para perto, preocupado em guardar, em proteger, em trazer o alimento, em trazer o sustento, em trazer a honra, em trazer, sabe, tudo de bom para Noemi e para Ruth. Então, era um costume da época levar a porta da cidade. Por que, pastor, a porta da cidade? Porque a porta da cidade daquela época, estabelecido pelo próprio Deus, havia sentados ali os anciãos, os homens influentes, os príncipes das tribos, do seu clã, homens importantes, homens que decidiam as coisas, que tinham uma vida ilibada, uma vida respeitosa, uma vida que tinha capacidade de julgar as pessoas ou as causas difíceis. Era o tribunal. Não tem aqui o Supremo Tribunal? Pois era a porta da cidade, na cidade. Todas as cidades de Israel se sentavam, tipo uma praça, se sentavam os homens. À tarde, sentavam ali para conversar, decidir as questões difíceis daquele povo. E Boaz não fez nada errado. Boaz foi para o lugar certo. Aí a minha Bíblia diz, coincidentemente, passou o resgatador, aquele que era mais próximo de Noemi, mais do que Boaz, e por direito teria que ser ele o resgatador de Noemi, Ruth e das suas terras. Mas, preste atenção, Boaz não pulou obstáculo, Boaz não furou a barreira. A verdade liberta. Boaz podia ter dado um jeitinho para casar com Ruth e comprar as terras de Noemi sem passar por esse resgatador, mas ia gerar um problema, não ia ser uma coisa limpa, não ia ser uma coisa transparente, e ele não iria ter a bênção dos anciãos da cidade. Muito cuidado quando a gente for fazer as coisas. Eu tenho capacidade de dizer como foi que eu fiz. Eu tenho capacidade de dizer que foi dessa forma. Eu não estou dizendo, irmãos, que
Zé, eu vou dar um exemplo aqui de Zé, se ele me permite. Zé mexe com carro. E de repente o cara diz, eu estou precisando de um amortecedor de um carro. Aí Zé diz, rapaz, eu tenho. Quanto é esse amortecedor? É um amortecedor usado, mas está bom. Faço um teste. Eu lhe vendo por R$100 ou R$50. 50. Não importa se ele comprou por 10 ou se alguém deu a ele. Ele não tem necessidade de dizer para a pessoa que ele ganhou e está vendendo por 50. Vocês estão entendendo? Isso não é desonestidade. Em lugar nenhum que você for comprar uma peça, eu for comprar esse microfone, eu digo, eu quero saber quanto você pagou, para saber se eu estou comprando, estou sendo lesado. Não existe isso, meu irmão. Por quanto eu comprei não me interessa, eu estou lhe vendendo por 300, você quer comprar? Amém, igreja? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que existem coisas que são ilícitas, que você não pode fazer, porque você não pode dizer. Pode dizer, até para um cara mesmo, não, eu ganhei. Eu tenho uns amigos que matam uns carros ali e me vendem por 10 conto, mas eu só vendo por 50. Porque se o cara for atrás para comprar, ele vai comprar de 50, 70, 80, 100. E se estiver comprando de Zé, está recebendo pelo menos uma garantia de quando colocar, o carro vai ficar bom. E Zé pode dizer, só dou garantia de 30 dias. É uma coisa transparente, que tanto ele como o comprador está ciente. Amém, igreja? Eu não estou dizendo aqui que você seja menino demais para tudo estar dizendo as coisas, não. O que eu estou falando é que eu e você devemos ser transparentes naquilo que fazemos. Amém, igreja? Eu me lembrei de Zé no funeral, né, da sua sogra. Ele foi para Currais Novos, o carro dele atrasado e ele não tem habilitação. E ele foi. Quando voltou de lá para cá com sua mulher, tudo triste, a federal zona lá, mostra aqui, disse, pronto, agora acabou de vez. Vou para casa a pé. Aí ele disse, mas ele lembrou-se da palavra, que a verdade liberta. Quando o guarda federal, e mais aonde, em Campo Grande, aquele povo é conhecido no Rio Grande do Norte como os caras mais caxia que tem é o Campo Grande. Bateu na federal do Campo Grande, você fica pelo o ventilador, se não estiver funcionando. Aí Zé disse, olha, vai dizer, não, documento foi Zé. Zé disse, peraí, estou todo errado, não tem documento, não tem nada, acabou do país. Homem, pela sua, como foi, Zé? Pela palavra que saiu da boca dele, ou seja, a verdade. Senhor, eu estou todo errado, eu não tenho, né? Cabeça, vai, paz. Amém, igreja? Foi o guarda que liberou? Foi não. Foi o Deus de Israel. Foi o Deus que habita neles. Fala a verdade que deixa que eu libero. Amém, igreja? E se... Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Que foi Deus que mandou ele ir. Dizer a ele, libera. Ele não liberou porque quis, não. Ele liberou porque o Deus da verdade disse, libera. E ele sem entender, talvez até o colega dele se ouviu a conversa, rapaz, tu vai liberar esse cara? Ele disse, eu não sei nem porquê, mas vai embora. É Deus que manda. Mas se também tivesse ficado preso, qual é o problema? Ah, tá aí, pastor, eu fui falar a verdade. Ei, qual é o problema? Se tivesse ficado preso, tinha vindo para casa. O Deus que ele serve, que ele adora, ia dar um jeito. Só ele sabe dar o jeito, amém, igreja? Olha, está vendo? Então, amados, isso serve para mim e para você. Não é para que eu tenha essas coisas, para em todo canto que eu chegar, pá, e as coisas, não, irmão, vai chegar lugar que vai fechar, e aí? Por causa disso eu vou abandonar o meu Deus? Não, o mais importante eu tenho é a salvação. O mais importante eu tenho meus pecados perdoados. O mais importante eu tenho Ele comigo, amém, igreja? Então, Boaz procurou a forma certa, procurou o seu
parente mais próximo, e explicou a ele. Ele não mentiu. Vamos acompanhar aqui no versículo 3. Então declarou ao homem que tinha o primeiro direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender parte do seu terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Mas deixa eu dizer uma coisa, antes disso, além de sentar na praça, a Bíblia diz que ele chama 10 anciãos, para ficar junto dele, para ser testemunha da conversa. Às vezes, irmãos, é necessário ter testemunha. Às vezes a sua palavra é verdade, mas você não tem como provar. Aí só o tempo. Naquela época, neste lugar na praça, se reuniam os anciões. Deixa eu dizer uma coisa a você, lá era julgado tudo. Lá naquela praça se matava as pessoas também, apedrejava a morte as pessoas. Mulher pega em adultério, leva para fora da cidade, para a porta da cidade, para a praça onde estão os anciãos. Chegava lá e disse: peguei a minha mulher em adultério com fulano e tal. Traz para cá. Metia a pedra nos dois, matava os dois. Naquele lugar, nas cidades, se reuniam até as reuniões de batalhas, para saber se a cidade ia guerrear, aquele povo ia guerrear contra o outro ou não. Lembra de Josafá e Acabe? Se sentaram nas portas, botaram 2 tronos na praça. Senta-se Josafá, senta-se o rei Acabe, o reino do norte e o reino do sul, para guerrear contra os inimigos. Porque era na porta da cidade, na praça, que se decidia as coisas. O que é que Boaz fez? Eu vou levar para o lugar certo. Às vezes nós temos problemas e ficamos falando um ao outro, pensando que vão resolver. Eles ficam trazendo informações negativas, nos derrubando, falando aí fala para o outro, você diz uma coisa para um irmão, conta uma situação para ele, uma situação de difícil, até que você não queria contar, uma coisa meio íntima, quando pensa que não está espalhado na cidade todinha. Deixa eu dizer uma coisa a você, dentro de você já existe a praça da reunião, dentro de você já está o ancião dos anciãos, dentro de você já está o juiz dos juízes, o advogado por excelência. Quando você se ajoelha no seu quarto e conta a sua história ao Senhor, Ele vai resolver a tua causa. Amém? Não estou dizendo que você não procure às vezes um irmão, uma irmã para contar e desabafar, não, isso é bom, mas procure aquela pessoa que pode lhe ajudar, não procure aquela pessoa que vai lhe derrubar, não. Amém, igreja? Porque nem todo mundo, não é porque a pessoa é má, não, nem mal, é porque a pessoa não tem preparo para lhe ensinar, para lhe orientar, para lhe trazer uma palavra, não tem preparo. Então não vá se aconselhar com pessoas mais inexperientes que você. Glória a Deus, irmão. Então vamos navegar aqui. E declarou Boaz. Aí ele diz assim, o versículo 4: resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo, e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata-a, se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito de resgate a não ser tu, e depois de ti eu. Prontamente o homem retrucou e disse: opa, eu quero a terra. Olha, uma viúva pobre, abandonada, todo mundo quer comprar sua terra, sofrida, vai dar por qualquer preço e eu vou resgatar. Só que Boaz disse: opa, lembre-se que ao resgatar a terra de Noemi, você tem que levar o pacote. Lembra que às vezes a gente quer aceitar Jesus, mas não quer carregar o pacote? A gente quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Por que eu não quero Jesus como Senhor? Porque se Ele é Senhor, quem manda na minha vida não sou mais eu, é Ele. Então quando eu quero dizer, eu vou fazer alguma coisa, aí a palavra diz: não faz, caminha assim. Eu quero, perdoe. Dê. Vá buscar. Amém, igreja? Quando a gente não quer nosso Jesus Cristo como Senhor, a gente só quer Ele como Salvador, o operador de milagres. Chega aqui, Senhor, que eu estou precisando, meu Pai, que eu estou precisando. E não, Jesus só me aceita se for todo,
Só aceita você todo. Sabe por quê? Porque Deus não me entregou nada pela metade. A Bíblia diz que Ele entregou o seu melhor, o seu Filho, por mim, por você. Amém, igreja? Então a gente não pode querer Deus pela metade. Não, eu quero Ele como meu Salvador, como meu Senhor. Ele fique lá, porque eu tenho coisas que Ele não pode saber, tem coisas que eu não vou mudar. Então está ruim. Ou entrega tudo ou não entrega nada. Jesus disse: ou está comigo ou não está comigo. Não dá para servir a dois senhores, porque se servir a dois vai aborrecer um e vai agradar outro. Então dessa forma eu não quero, ou tudo ou nada. Glória a Deus, irmãos. A minha esposa disse, assistindo Moisés: mas Deus foi muito duro com Moisés. Um homem que fez, aí só porque feriu a rocha, não entrou na terra prometida, só porque feriu a rocha. Deus manda falar, da outra vez não mandou ferir, e ele não bateu e não saiu água. Quando Deus disser para mim e para você: bata com cajado na rocha, não vá falar na rocha não, bata com cajado. Mas também quando Ele disser assim: agora eu quero que você fale, não bata com cajado porque deu certo da outra vez não, que vai dar errado. Vocês estão entendendo não? Moisés não tinha o direito de errar, porque Moisés foi o único homem na face da terra que mais falou com Deus face a face. Moisés foi o homem que mais viu milagre através da sua vida, Deus operando em toda uma nação, em outras ações, e a natureza de uma forma tremenda obedecia o que Moisés falava. Para quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso que a palavra de Deus diz: não queira ser mestres. Muita gente quer ser mestre, né? Todo mundo abre a boca e diz: eu sou mestre, Deus me chamou para ser mestre, fui consagrado a mestra. Amém, Deus te abençoe. Alguém chega para mim: pastor, tu és o mestre. Eu digo: o mestre é Jesus. A gente é uns doidinhos e Deus usa a gente. Então, fazer a coisa correta. Quando eu pego um arado, a Bíblia diz: não olhe para trás não. Peguei aqui, Deus me tirou do pecado, do lamaçal, das drogas, da mentira, do engano, da prostituição. Quando eu pego um arado, vou arar a terra e saio. Amém, igreja? Se preocupe não, você está aqui, está lá, mas o risco está vindo, a terra está sendo fofada, e quando você plantar vai dar. Amém? Assim foi com Boaz. Boaz disse: opa, peraí, não é só a terra não. Você sabe que pela nossa lei, pelos nossos costumes, você tem que resgatar não só a terra de Noemi, mas tem que levar a Noemi e a sua nora. Por quê? Porque você tem que casar com ela, ela tem que gerar filhos, para que a geração de Malom não pereça e não desapareça da face da terra. Porque não tem mais. Quilion não teve filho, Malom não teve filho, Elimeleque não tem mais filho, morreu, todos morreram. Ficou Noemi muito velha, não podia casar mais nem gerar filhos. Então deixa eu dizer uma coisa a você: quando você aceita Jesus, você tem que levar o pacote completo. O Espírito de Deus vem pela minha vida, sobre a minha vida, vem sobre a tua vida, e Ele traz dentro do pacote amor. Então eu não posso dizer que não amo, porque o amor está em mim. Traz fidelidade, eu tenho que ser fiel, porque está em mim, basta eu praticar. Traz domínio próprio, então eu tenho que controlar o meu gênio para poder ser de Deus. Traz sobre mim alegria, eu não posso viver triste, sempre murmurando, não tem Deus. Quem tem Deus traz um pacote com alegria. Quem tem Deus traz longanimidade. As pessoas muitas vezes nos maltratam, nos perseguem, nos caluniam. Você tem vontade de deixar, tem vontade de matar, tem vontade de envergonhar, tem vontade... Não faça. Você é longânimo, porque meu Espírito habita em você. Amém? Perseverança. A Bíblia diz: o que perseverar até o fim, esse receberá a coroa de vida. Mas por quê? Porque não tem desculpa por não perseverar. Porque o Espírito de Deus está em mim, traz dentro dele um pacote completo. E um dos atributos do Espírito Santo é perseverança.
Ele perseverou, ele foi longânimo comigo, com você. Quantas vezes, quantos anos eu disse não para o meu Deus. E ele ali esperando. Eu vou ter paciência, eu vou ter paciência. Um dia eu vejo Josiel levantando as suas mãos, Vanderlei levantando as suas mãos e dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, eu te quero. Amém? Vamos caminhar. Eu ia ler o livro, mas não vou não, porque tanta coisa, né, que a gente fica... Alguns pontos que aqui tão interessantes do livro fala, irmãos, mas vou deixar ele fechado. Contudo, Boaz, versículo 5: contudo Boaz lhe preveniu: no dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio. Olha, o cara queria a terra, mas não queria levar a mulher, não queria levar aquela que seria herdeira também da terra. Irmão, tem muita gente egoísta, viu? Muita gente interesseira no nosso meio, e a gente tem que rever os conceitos. Tem pessoas que só faz alguma coisa se tiver altos lucros. Se não tiver lucro, não tem capacidade de ajudar ninguém, porque diz que não pode e não quer. Porque diz mais assim: nunca ninguém me ajudou. Ora, um santo, um salvo, que abre a sua boca e diz nunca ninguém me ajudou, não entendeu quem ele é em Cristo. Amém? O que é que eu e você fez? Ou fizemos para pagar a nossa salvação? Alguém pagou sua salvação aqui, irmão? Levanta a mão aí. Alguém pagou sua salvação aí? Levanta a mão. Hein? Mas a pergunta que eu fiz é: algum de vocês pagaram a salvação? A gente já recebeu como? De graça. Foi de graça. Fizemos nada, tudo foi feito por Ele e nos resgatou. Amém, igreja? Nos resgatou. Então, faça o bem sem olhar a quem. Irmão Zé estava dizendo: eu fiz ali uma ação, dei uma coisa a uma pessoa, e disseram: vai vender, vai trocar por bebida, por droga. Isso não me interessa, eu já dei. Quando eu dei, o que ele vai fazer? Não me interessa. É assim que tem que proceder. Amém? Irmão Zé hoje está afinado na minha boca, né, irmão Zé? Toda hora só trazendo o amado. O versículo 6 diz: então respondeu o que tinha o dever de resgatar o primeiro lugar. Assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Olha aí, está vendo? Interesse na terra, mas não queria dividir. Muito cuidado. Aquele que só retém nunca é feliz. Aquele que só guarda para si nunca é feliz. É chamado de avarento, crente avarento, interesseiro, um miserável. Faça isso não. Nós devemos ser conhecidos como pessoas desprendidas de bens materiais, pessoas que amam doar-se, amam dar às pessoas necessitadas, acudir os necessitados. Amém, igreja? Essa era a lei de resgate e de transferência. Portanto, o versículo 8 diz assim: o resgatador declarou a Boaz: adquire-a, pois tu mesmo. Tirou uma das suas sandálias e deu a ele. Tirou a sandália por quê? Porque era costume daquele povo. Quando você declinava o seu direito, quando você passava algo que era seu, uma negociação que você não queria dar direito ao outro, vocês ponto. Nessa negociação você não tem culpa, pode fazer. O direito era meu, mas eu declino para você. Então ele tirava a sandália diante dos anciãos. E eles, o chefe da cidade olhava e disse: pronto, o resgatador declinou o direito de compra, de resgate para Boaz. Então ninguém podia acusar ele. Ele não poderia amanhã se quebrar e dizer: não, eu quero. Olhei para Ruth e vi que mulher arrumada, que mulher enxuta. Meu Deus, passei por ela, menino, cheirava perfumes. Não, eu olhei a terra, agora que eu fui ver a terra vizinha minha, vai ser show. Ah, eu quero, eu sacrifico. Não.
Você já passou para mim. E eu tenho testemunha com os homens, as autoridades das cidades, eles foram testemunha. Você não pode se quebrar. Amém, igreja? Então ele não pode mais requerer o direito dele. Irmão, isso foi assim que Deus fez conosco. Quando Deus nos resgatou, Satanás não tem poder mais sobre a minha vida nem sobre a tua. Ele pode até espernear, porque o bicho é covarde mesmo, ele gosta de se quebrar, né? Ele gosta de fazer munganga. Tem crente assim, irmão, que diz hoje está certo, amanhã está errado. Mas você não disse que estava certo? Não, eu estive pensando bem, você não me deu nada. Eu digo, não, mas eu confiei na sua palavra. Eu disse a você que ia fazer hoje. Não, eu te bem, quero não. Ei, irmão, isso é muito feio no homem, viu? Um homem e uma mulher. Faça isso não. Faça isso não, Quando você disser assim, está feito, pode dar na canela o sangue. Se você disse que está feito, está feito. É a sua palavra. E não é uma palavra de um qualquer. É a palavra de um remido. É a palavra de um que já está resgatado do mundo. É uma palavra daquele que está salvo. É uma palavra daquele que tem dá exemplo para o mundo. O mundo diz sim, amanhã diz não. Você e eu devemos dizer sim, e amanhã é sim, e depois da manhã é sim. Eu não disse que é sim? Durma em paz, rapaz. Durma em paz. Jamais me quebrarei naquilo que eu disse. Vocês estão aqui ou já foram? Não adianta, irmãos, o crente ficar com 2, 3, 4 palavras. É muito feio. No dia que abre a boca, homem, não crê não, isso é um doidinho, isso é um sem futuro. Pronto. Aí fica desmoralizado. Então a palavra de Deus nos chama a atenção para quando eu disser sim, é sim. Glória a Deus, né? Vamos lá. O versículo 9 diz assim: então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente: sois testemunhas neste dia de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Quilion e a Malom. Toda a nossa vida foi comprada e pertence ao Senhor. Não tem nada que você não entregou ao Senhor. Quando o Senhor veio lhe comprar, Ele veio lhe comprar por inteiro. Amém, igreja? Entregue-se por inteiro para receber do Senhor o seu resgate, o seu perdão e a condição de santo. As pessoas dizem, não, mas tem coisa que ainda está no mundo. Sim, se você é um novo convertido, não tem problema não, tenha calma que isso vai ser tratado. Mas se você já é um crente velho no Senhor, pare com isso. O tempo está passando e você está com uma história que vai melhorar amanhã, vai melhorar depois e nunca melhora. Tem que ser dia após dia, não fazendo mais aquilo que fazia antes, porque só traz tristeza, só traz solidão, só traz dor. Tem pessoas, irmão, que nunca tem paz dentro de casa. É briga em cima de briga, é briga em cima de briga, é briga em cima de briga. Não consegue usufruir, não consegue desfrutar da coisa boa, de ter paz em casa, de amar a esposa amar o marido, os filhos e vice-versa, de ser amado no bairro, querido na sua. Eu não estou dizendo que o mundo vai nos amar não, irmão, porque a Bíblia diz que o mundo vai nos odiar. O que eu estou falando é uma boa convivência com as pessoas. As pessoas podem nos odiar, mas sem razão, e não com razão. Quando muitas vezes nós vemos as pessoas, é com razão. Compre e não paga, é um mentiroso, um veaco, levantador de calúnia, fofoqueiro. Isso tem razão, irmãos. Aí diz, olha pastor, bem que a Bíblia diz que o mundo ia me odiar. Quando você vai ver, mas rapaz, tu és um mau caráter, rapaz. Tu está dizendo que o mundo te odeia por coisas que têm fundamento. Não, o mundo vai nos odiar, como Pedro diz, sem motivo algum. Porque nós amamos, perdoamos, servimos ao único Deus, deixamos a depravação, a mentira, o engano, a promiscuidade. Aí o mundo nos odeia, só quer ser santo. Você diz, não quero ser não, eu sou, aleluia. Eu sou, porque o que eu fazia eu não faço mais. E você, mesmo sem gostar de mim, você é testemunha que eu fazia e não faço mais. Amém, igreja? É assim. Podem observar.
Isso era uma prostituta, vivia nas praças, agora a bichinha é santa. Depois que ela aceitou Jesus, você já viu ela fazendo programa? Não, mas pode estar fazendo escondido. Não me interessa se pode. Estou perguntando se você já viu. Estou perguntando se você já viu essa pessoa que antes roubava, se continua roubando. Não. Então você odeia ela porque antes ela fazia e hoje não faz. Você está vendo como é o conceito do mundo? Com raiva, porque Deus lhe resgatou da coisa ruim. Amém, igreja? Aí o versículo 10 diz assim: ao mesmo tempo adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança, e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo, na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. Irmãos, preste atenção que aqui Boaz está falando. Boaz aqui está exaltando Malom. Boaz aqui está exaltando a família de Noemi, que é a sua família, um sobrinho dele. Mas ele está dizendo aqui que está resgatando Ruth para que seja perpetuada a geração de Malom. Não está dizendo que é a dele, não. O que é que isso nos ensina? Nos ensina que eu devo também me preocupar com o outro. Eu devo também me alegrar com o sucesso do outro. Eu devo também fazer com que o outro saia do caminho errado e venha para o caminho da luz. Porque às vezes, irmão, é muito fácil a gente só apontar. Estava dizendo para fazer ali, é um defeito nosso. E uma das coisas que eu tenho que me preocupa às vezes em estar morando longe, é porque tem coisas que a gente precisa estar presente. Nós temos um casal que estava vindo aqui, não vem mais, César. Eu não fui na casa dele ainda, não liguei para ele, não fui atrás, simplesmente o cara não veio. Mais um que não veio, deixa para lá. Não pode ser assim. A igreja tem que estar presente. Só o pastor? Não, vocês. Aquele que não está vindo, por que não está vindo? Está fraco, vá lá, visite, ore. Ligue para mim, ligue para outro, peça uma ajuda. Vá buscar. Pastor, vamos buscar que ele está fraco, mora longe, não tem carro. Vamos buscar. Vamos orar com ele, vamos levar a palavra. Não, quer nada não. Você é acostumado a fazer isso. A gente não valoriza, a gente não se preocupa com o sofrimento do outro, com a fraqueza do outro. Eu estou na igreja, estou bem, vou para o céu, amém, glória a Deus, aleluia. Ele que se dane. Pode ser assim não, irmão. Isso não é igreja. A gente enxuga gelo muitas vezes, porque a maioria das pessoas que aceitam Jesus tem problemas, tem dificuldade de permanecer. Então cabe a mim e a você ir atrás. Só o pastor não é só chamado só para pastor, é chamado para a igreja. Se preocupar com o outro, fazer com que o outro tenha sucesso, sabe? Abrir um trabalho ali, você lembrou imediatamente de fulano, que sabe que fulano tem habilidade para isso. Vou já chamar fulano, vou dar um emprego a fulano, vou botar meus clientes ali com fulano, vou ligar para fulano. Irmãos, isso é a gente querer ver o bem do outro. Glória a Deus. Deixa eu dizer aqui o que aconteceu por causa disso. Versículo 11: e todo o povo se achava junto à porta da cidade e concordaram, dizendo, é muito bom quando nós entramos num acordo. É muito bom quando homens e mulheres de Deus nos abençoam, levanta suas mãos santas e nos abençoa. Amém, igreja? Ele diz assim: nós somos testemunhas que Yahvé, o Senhor, torne essa mulher que entra agora na tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram a tribo de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. Ei, começou agora os homens de Deus a abençoar Boaz e a Noemi e a Ruth. Como Zé estava falando, mais uma vez a palavra tem que ser de vida, de abençoar e dizer: dá certo, Deus vai te resgatar daí, Deus vai te tirar. Se preocupe não, caiu uma vez, se levante, caiu duas vezes, se levante, só não fique prostrado na lama, se levante, que Deus está aqui para lhe enxugar, para limpar, água viva que limpa, que trata, que cura, que liberta. E não olhar para o que caiu e dizer: acostumado, isso aí é acostumado. Aí não, aí você mata. Aí o inimigo disse: eu não disse a tu que tu não tem mais jeito, nem teus irmãos creem tu mais. Homem, deixa esse negócio. Aí o cara não levanta mais, irmão.
Amém, igreja? Aí deixa eu dizer aqui para continuar e terminar já. Com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Essa mulher passou quase 10 anos casada com Malom, ela não gerou filho. Ruth, você sabia? Ora, meu amigo, se você passa 10 anos casado com uma mulher, que lá naquela época não existia remédio, nem injetável, nem comprimido, tinha que brincar, não tinha televisão, você tinha que brincar, né, de amor todo dia. E 10 anos sem gerar o menino, essa mulher tinha alguma coisa, tinha ou não tinha? Digamos que essa mulher fosse estéril. Mas quando a gente pensa que está tudo perdido, irmão, que não tem jeito, até a madre é aberta, porque o Senhor, quando traz a bênção, ela traz completa. Quando você se entrega ao Senhor, não olhando para as circunstâncias, não se preocupe não, até a madre, se estiver fechada, até o útero estiver ressecado, vai se abrir, vai entrar na composição correta, completa, plena, saudável, para gerar filhos. Olha, Mariana aí foi 10 anos, a filha dele, aquela bonitona que está lá. Aí Deus abriu a madre, amém, igreja? Porque não estava servindo a Deus pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Está vendo? Que ela era estéril. E não era na época de Ruth não, que não tinha medicina não, irmão. É na época de hoje. Com toda a ultrassom, com toda a ressonância, com tudo do mundo preparado. Quando diz que irmão. Sabe por quê? Porque vê tudo. E vê que está estragado. Mas Deus é aquele que reverte a situação impossível e torna-se possível. Amém? Quando os anciãos da porta abençoaram ela, Deus fez um milagre na vida de Boaz, porque ele preencheu, ele obedeceu os requisitos de Deus, ele foi honesto em todo o tempo com Ruth, não abusou de Ruth, não molestou Ruth, não levou vantagem com Ruth, não levou vantagem com seu parente, ofereceu a terra, ofereceu ela primeiro. Não quiseram, porque Deus, quando tem um tratado comigo, com você, não é do outro não, só dá em você. Como o pastor Jairus falou, quando Deus prepara algo para você, não dá no vizinho não, não dá no irmão não, só dá em você. Porque Deus sabe fazer sob medida. Amém? E quando Deus bota sob medida, não tem folga não, irmão. Nem deixa folga e nem deixa arrochar, tem que entrar certinho. Então, os anciãos da porta, os homens de Deus abençoaram aquela união antes de se completar. Vocês lembram de Ana? Ana estéril, há mais de 20 anos. Quando o homem de Deus, o Eli, levanta suas mãos e abençoa Ana e diz que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração, a mulher engravidou, irmãos. Poder da palavra que Deus dá a um homem, a autoridade está dado, acabou-se. Quando Deus diz: os pais não amaldiçoem seus filhos, é porque não amaldiçoe não, porque se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Outros pais dizem: não sai dessa bicicleta não, que o carro vai lhe matar, e mata mesmo. Eu disse, eu falei. Aí tu viu boca de mãe? Não, ela amaldiçoou seu filho, e disse que o carro ia pegar lá na frente, pegou mesmo. O diabo, pá, toma aquilo ali, disse: opa, a autoridade dos pais no filho, foi Deus que deu, então acabou-se. Senhor, a autoridade, aí leva. Se não tiver às vezes uma mãe clamando por trás: Senhor, desfaz isso em nome de Jesus, não escuta esse louco, isso é um doido, eu abençoo meu filho, ou uma mãe ou um pai inverso, ou um tio, ou uma avó, desmanchando que os pais malucos amaldiçoam os filhos. Você não vai dar para nada não, vai dar para uma prostituta, a menina vira prostituta. Aí disse: eu não disse? Eu sabia. Não, você amaldiçoou, porque a autoridade que Deus deu era sobre você, em você, sobre os seus filhos. Aí a gente amaldiçoa. Por que a bênção apostólica na igreja? É para fazer graça? A bênção apostólica na igreja é para fazer graça? Não, irmãos. É porque Deus nos ordena, como nos chama para o pastorado e diz assim: abençoe o meu povo. E a gente tem que abençoar, irmãos. Eu não tenho que abrir a boca para dizer outra coisa, não, é abençoar vocês. É eu
que façam alguma coisa. Não, é a autoridade de Deus que vem e abençoa vocês. Amém? Autoridade, não adianta. Boaz procurou autoridades, homens de Deus, anciãos, homens que tinham poder para abençoar. Glória a Deus. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua esposa. Versículo 13, né? Boaz amou e tiveram relações sexuais. O Senhor abençoou Ruth, engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que te deixou, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Olha aí, as mulheres começam agora a abençoar Noemi. Não foi nem Ruth. As mulheres começam a abençoar Noemi, dizendo: Deus te deu um filho, um neto. É a tua alegria na velhice. Tu achava que não ia ter mais pai, é alegria, não ia mais ter sorriso, não ia ter mais ninguém para te acalentar, ninguém para cuidar de você. Deus te deu um neto, e esse neto será célebre, será importante, será abençoado em toda Israel. Amém, igreja? Então, pais, começa a abençoar seus filhos, não importa onde eles estejam. Ah, mas meu filho está na macumba, na prostituição, na cachaça. Abençoe seu filho em nome de Jesus. Quando ele estiver dormindo assim, diz: eu creio em nome de Jesus que você será um grande homem de Deus, uma grande mulher. Você será próspero, abençoado em todo canto. Onde você passar, você será próspero. Você jamais esquecerá de Deus. Você vai glorificar o Senhor, será testemunha de Deus. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus, te abençoo. E Deus vai honrar você, porque a autoridade sobre os seus filhos está sobre você que é pai. E o pior de tudo não é nada, sabe o que é, irmãos? É que nós como pais erramos muito. Aí no dia que nos ajeitamos, aí queremos que os nossos filhos se ajeitem. Não é assim não, irmão. Cuide de você. Que aí tem tantas coisas envolvidas num processo. Meu menino um dia desse estava dizendo: pai, o senhor era tão amável, que ele estava vendo um vídeo, ele com 3 meses, e eu brincando com ele, abraçando ele, cheirando ele, com 3 meses a gente filmando ele. Ele disse: o senhor mudou muito. Ele disse que eu sou meio bruto, sabe, com ele. Eu digo: não, meu filho, porque você tinha 3 meses, nem entendia, eu sabia nem que estava vivo. Mas ele nota que a coisa está mudando, e às vezes eu percebo que eu sou muito áspero com ele, e que tenho que melhorar, para ser mais, sabe, eu cheiro, abraço, tudo, mas eu preciso ter mais paciência com ele, irmão, porque o filho percebe. Amém, igreja? Então você pisou na bola, não queira corrigir hoje e amanhã não. Isso é um processo. E vai joelho no chão entregando, joelho no chão entregando, joelho no chão entregando. Esqueça não, viu, que antes de ser seu, ele é dele, do Senhor. Seus filhos, antes de ser seu, é dele. Glória a Deus. Então, vamos lá, estou terminando. Aí veja só o versículo 15, diz assim: este menino te abençoará com nova vida, e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Irmãos, pense em umas amigas que Noemi tinha, viu? Porque abençoaram demais essa mulher. Sua boca tem sido o que? A minha? Bênção ou maldição? Vamos abençoar. Glória a Deus. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fora mãe. Aí deixa eu dizer: assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamando-o de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez tornou-se o pai de Davi. Quando as mulheres viram, e disse: eis que Deus deu um filho a Noemi. Você sabe por que aqui a Bíblia está falando aqui tanto de Noemi, irmãos, e esquecendo um pouquinho de Ruth? Porque a mulher que estava amargurada, em alguns momentos até murmurando contra Deus, que trocou seu nome de amável, Noemi, que significava amável, amizade, alegria, por Mara, que era amargurada, Deus estava tão preocupado com ela, que no final da sua história aqui, falando de um filho que Noemi tinha ganho, a alegria voltou para o seu rosto,
esse filho ia cuidar da sua avó na sua velhice, ia trazer alegria para ela. Uma história que começou com perda e morte, terminou com casamento, com filho, com resgate, com bênçãos, com alegria. Amém, igreja? O que é que isso nós aprendemos? As dificuldades sempre virão, mas o mais gostoso disso é que Deus nunca nos abandona, sempre estará comigo e com você até o fim dos tempos. Vocês estão por aqui? Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que eu sei que ela fará aquilo que para ela foi enviada, que é resgatar, é restaurar, curar, aperfeiçoar, Pai, o teu povo cada vez mais alicerçados na tua palavra, nos dando um coração cada vez mais temente ao Senhor, amável com nossos irmãos, mais, Pai, longânimo com nossos irmãos, com os nossos de casa, Senhor. Devemos, Pai, né, com esse ensino, Senhor, aprender que não importa a dificuldade e a situação, muitos podem chegar aos nossos ouvidos e dizer está perdido, mas nós devemos olhar para Cristo, devemos olhar para o nosso resgatador, o nosso remidor, aquele que pagou um alto preço pela minha vida, pela vida da tua igreja, e dizer: não estou só, Deus está comigo, Cristo está comigo, e eu vou vencer todas as lutas que se levantarem contra a minha vida. Espírito de Deus, dá-nos um coração, Pai, um coração de fé, um coração, Pai, que espera, que tenha paciência, Senhor, que tenha, Pai, equilíbrio, domínio sobre as situações, dizendo: nada vai me tirar da presença de Deus. Espírito de Deus, que este livro e esse ensinamento possa nos trazer vida e uma condição de vida melhor, Pai, tanto para a cada um de nós mesmo, como para os que estão ao nosso lado. Que, Pai, a palavra sirva para Pai, sermos cada vez melhor, como filho, como pai, como irmão, como amigo, como vizinho, como servo do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.